Olá, pessoal! Vamos conversar sobre triagem da gastroenterite crônica. Eu queria desmistificar diarreia e vômito crônico. Então, eu quero explicar para vocês que nada é tão difícil quanto parece e que diarreia e vômito crônico é super simples de diagnosticar e de tratar. Então, vamos lá. Prometo que vai ser simples. Primeira coisa é que tudo que a gente fala que é crônico é acima de 3 semanas. Já comentei isso no vídeo das enteropatias agudas, que vocês podem assistir na página, na descrição do vídeo e em todos os outros canais da Royal Canin. Então, não vou repetir muito, mas acima de 3 semanas, crônico, abaixo de 3 semanas é agudo. Beleza? Mas, como que eu vou acessar o meu paciente com vômito e diarreia crônico? Então, ele chega na sua clínica, o doutor está reclamando que ele está vomitando há mais do que 3 semanas, ele está com diarreia há mais do que 3 semanas, e isso pode ser 3 meses, 3 anos, 5 anos, pode ser 10 anos, tá, gente? Pode ser todos os dias, pode ser intermitente, pode ser qualquer tipo de casuística que vai chegar para vocês, acreditem. Pensem como diagnóstico diferencial. Listem diagnósticos diferenciais. Se vocês pensarem em todas as possibilidades que podem acontecer para aquele paciente, eu juro que vai ficar mais simples do que parece, tá? Então, nesse quadro a gente consegue ver tudo o que pode acontecer e causar vômito e diarreia crônico. Então, vem comigo. A gente pode ter doença sistêmica causando vômito e diarreia crônico. A gente pode ter doença infecciosa. A gente pode ter doença parasitária, hipersensibilidade alimentar e a doença inflamatória intestinal. Mas, olha aqui, a doença inflamatória intestinal mudou de nome. Agora ela se chama enteropatia crônica, tá? Não se chama mais doença inflamatória intestinal. Tanto para cão quanto para gato, agora a gente vai chamar ela de enteropatia crônica. Beleza? Então vamos lá tentar fazer essa triagem de lá até aqui, tá bom? Então, essa é a lista que eu monto na minha cabeça cada vez que vem um paciente com enteropatia crônica. Primeiro eu vou descartar as doenças metabólicas e infecciosas, depois os parasitos, depois as endocrinopatias, insuficiência pancreática exócrina, as inflamações, a disbiose e aí, por fim, talvez eu vá concluir que esse paciente tem uma neoplasia, tá? Então, faz um print aí dessa tela, tira foto, anota, guarda no celular, porque isso aqui é o que pode causar enteropatia crônica no nosso paciente, tá bom? Então, sempre comece pelo começo. Parece simples, né? Exames básicos de triagem, ultrassom abdominal, exames específicos do trato gastrointestinal, aí a gente vai para a triagem de alergia alimentar e só por fim que você vai fazer biópsia. Não pule etapas. Se você pular etapas e for direto para a biópsia, você vai perder diagnóstico. Imagina se chega um gato para você com diarreia crônica e você manda esse paciente para biópsia e ele tem hipertireoidismo. Você simplesmente pulou a dosagem de T4 total. E ele tinha hipertireoidismo. Você não pode pular etapas. A gente tem que ir devagar, um passo de cada vez. Não vá direto para o histopatológico, tá bom? Vá um passo de cada vez, sem pressa. Você não vai se arrepender. Então, vamos lá. A gente já falou disso, hemograma, ALT, FA, albumina, ureia e creatinina. Mas o que eu quero comentar aqui é que a albumina para o paciente com diarreia e vômito crônico é um marcador muito importante e essencial, tá? A albumina, quando ela está reduzida para a gente aqui, é muito importante para o diagnóstico da linfangiectasia. Só que além de linfangiectasia, ela também pode ser diagnóstico de pancreatite, falência hepática, a linfangiectasia e doença renal. Então, quando eu estou fazendo os meus exames básicos de triagem do paciente com diarreia e vem a albumina baixa, eu paro tudo. E aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. A minha triagem de todas as 4 possibilidades de hipoalbuminemia. Então, a albumina é um exame essencial para o paciente que tem diarreia
crônica. Não esqueçam isso. Anotem em vermelho, faz várias estrelinhas, cola adesivo, bota purpurina. É essencial a albumina, beleza? Outro exame essencial é doenças parasitárias, tá? Então, a gente tem que diagnosticar Ehrlichia, Babesia, Anaplasma e Leishman, dependendo do lugar onde você tá? Então, botem na lista que esses exames infecciosos também são um grande diferencial para diarreias agudas e crônicas e vômito também. Então, o primeiro diferencial, doenças metabólicas e infecciosas. Check. Foi. Parasitismo. Segundo diferencial. Copro parasitológico seriado e SNAP de Giardia. Independente do que o tutor diga pra gente, a gente precisa fazer copro parasitológico e SNAP. Agora, a dica de ouro aqui é a gente não fazer o copro parasitológico e o SNAP próximo do período de vermifugação ou da antibiótico-terapia com metronidazol ou sulfa, porque ele pode dar falso negativo se for feito dentre 15 dias após o uso dessas medicações. Beleza? Então, ele tem que ser feito após 15 dias dessas medicações. Então, não pode deixar de fazer. Então, aqui, o segundo diagnóstico é Giardia, isóspora e qualquer outra parasitose, tá bom? Tudo isso pode causar até vômito. Já peguei paciente filhote com vômito crônico que ficou dias internado na internação sem saberem o que ele tinha e ele nunca tinha tido uma diarreia na vida. E era giardia, sem diarreia. E era só vômito. Então, tem que fazer copro parasitológico nessa galera toda. Mesmo que o tutor fale, não é, eu vermifugo, eu faço tudo. Não adianta. Porque nem todo vermífugo trata, por exemplo. Vermífugo não trata isóspora, vermífugo não trata giardia. Então, a gente precisa fazer esses copro parasitológicos, beleza? Terceira doença para triagem do paciente com enteropatia crônica. Cortisol basal e T4 total para descarte de endocrinopatias, tá? Então, para cães, vamos dosar o cortisol basal com 30 dias sem utilizar nenhuma cortisona, nem tópica, nem injetável, nem ouvido, nem nenhum tipo. Não pode esquecer, porque se esse paciente estiver usando qualquer tipo de cortisona, vai dar o cortisol basal baixo. Se o cortisol der acima de 2, não é hipoadrenocorticismo. Se o cortisol basal der abaixo de 2, precisa fazer o teste de estimulação por ACTH para descartar a possibilidade de hipoadrenocorticismo. Em gato, a gente vai fazer o T4 total para descartar hipertiroidismo felino, tá? O ideal também é fazer com 30 dias sem cortisona, mas gato é mais difícil a gente conseguir isso. Se a gente fizer com cortisona, a chance de dar errado o T4 total é um pouco menor. Então, é um pouco mais tranquilo da gente fazer essa dosagem, tá bom? Então, cão, doenças endócrinas, hipoadrenocorticismo e hipertireoidismo são as doenças endócrinas que podem causar vômito e diarreia crônicos, tá bom? Mais uma, check. Quarta doença que pode causar diarreia crônica, agora em cachorro, mas gato também pode. IPE. Então, a gente vai precisar pensar na diarreia crônica quando a gente tiver uma diarreia amarelada e volumosa, que nem essa daqui que tá na imagem que vocês estão vendo. Tudo bem que é um desenho, mas acho que dá para ter uma visualização legal e bem fedorenta, tá? Então, esse animal geralmente vai ter perda de peso, aumenta o volume de defecação, ele vai defecar várias vezes ao dia, vai ficar bem polifágico. Geralmente eles não ficam prostrados, apáticos, não ficam com aquela diarreia horrorosa, eles comem muito, às vezes eles fazem coprofagia, comem o próprio cocô e comem o cocô do coleguinha do lado. Tudo que eles comem, eles defecam, tá? Então, a IPE, ela é uma doença bem característica. Então, eu não peço TLI para todo mundo, eu peço TLI para algumas doenças, para alguns pacientes bem específicos, tá? Mas se você quiser pedir o TLI para todo mundo de triagem, tudo bem. É que eu prefiro pedir para os pacientes que têm essa característica aqui, tá? Então, a gente vai pedir o TLI com 12 horas de jejum, são laboratórios específicos que fazem, e aí você vai escrever na sua requisição tripsinogênio TLI,
tá? Então, IPE é a sua próxima doença que você descartou a possibilidade. Se esse paciente não tem fezes volumosas, amareladas, não é polifágico, não está perdendo peso, ok, você não pediu TLI. Tudo bem. A gente não vai te julgar por isso. Eu também não peço. E aí, pessoal, você fez todo o passo acima. Então, seu paciente tem vômito e diarreia crônico, você pediu hemograma, LTF, ureia, creatinina, albumina. Tudo ok. Ultrassom abdominal. Ok. Não tem fezes volumosas. Copro parasitológico, SNAP, tá tudo bonitinho. Deu tudo ok até aqui. Cortisol basal, normal. Talvez esse cara tenha uma enteropatia crônica mesmo. Se você tá suspeitando da enteropatia crônica, primeiro passo, antes de ir para uma biópsia e com a albumina normal, é a gente testar se ele tem uma alergia alimentar, tá? Então, a gente vai pensar, antes da biópsia, na alergia alimentar, porque a maior parte dos pacientes que têm enteropatia crônica é alérgica. E aí, tanto para diagnosticar quanto para tratar a alergia alimentar, a gente precisa descartar se eles são alérgicos a carne, frango e glúten. E a gente tem duas possibilidades de triagem de alergia alimentar, com ração e com comida caseira. Com a comida caseira, a gente vai precisar pedir para o tutor listar tudo que esse animal já comeu na vida, tudo de proteína, tudo. Todas as rações, olhar na embalagem de todas as rações e ver todas as proteínas que esse cachorro já comeu. E fazer esse tutor dar uma proteína para esse animal que ele nunca tenha comido na vida, porque tem que ser uma proteína inédita, junto com um carboidrato simples. Então, carne de rã ou carne de coelho, geralmente é a única proteína que eles nunca comeram, com batata, por 30, 45 dias. Correndo o risco desse animal talvez ser alérgico a isso também, tá? Outra forma da gente fazer isso é com uma proteína hidrolisada, que ela é quebrada e entra para eles praticamente em formato de aminoácido. Dessa forma, a gente consegue realmente dar uma dieta hipoalergênica para eles, de uma forma balanceada e completa, que é com a ração hipoalergênica, tá? De uma forma ou de outra, a gente vai fazer isso por no mínimo 6 semanas. A literatura fala que dá para fazer isso por 15 a 30 dias, mas eu gosto de dar um tempinho a mais ali, mais uns 15 dias, para ter certeza absoluta de que ele respondeu ou não àquela dieta, tá bom? Não esqueçam de dosar a albumina antes, porque se eles tiverem linfangiectasia, eles têm uma incapacidade de metabolizar a gordura da dieta, tá? E aí, se a gente der uma dieta hipoalergênica na forma da ração, a ração tem gordura, e aí eles podem aumentar a diarreia deles, tá? Então, sempre que for prescrever a ração hipoalergênica, dosem a albumina só para checar se não é uma linfangiectasia, porque aí a gente não vai poder prescrever a ração hipoalergênica. Beleza? Aí a gente vai precisar ir para a comida caseira mesmo. Então, gente, aqui são 3 trabalhos que mostram que, dentre os pacientes com enteropatia crônica, mais de 60% responde à ração hipoalergênica. Então, lá na ponta é um trabalho que eu publiquei em 2022 no Congresso Akivin, tá? Então, sou eu ali. Onde a gente viu que 52% dos pacientes que a gente atendeu no ano inteiro com doenças gastrointestinais tinham enteropatia crônica. E desses 52%, 62% respondeu à dieta hipoalergênica, tá? Aqui em cima e aqui embaixo são trabalhos americanos. E desses trabalhos americanos, vocês podem ver que a base da pirâmide, tanto embaixo quanto em cima, são os animais que respondem à dieta hipoalergênica, tá? Então, FRE, lá em cima e aqui embaixo, são os animais que respondem à ração hipoalergênica. Então, lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro, eles sempre testam ração hipoalergênica ou comida caseira hipoalergênica antes de ir para a dieta. Ou antes de entrar com a terapia com corticosteroide. Porque a maioria desses animais, olha o tamanho da base da pirâmide, responde à dieta hipoalergênica. E a melhor forma de fazer isso
é a ração hipoalergênica, porque a gente consegue oferecer para esses animais uma proteína que já está hidrolisada. Então, a gente consegue pular fases desse tratamento. Porque se a gente vai para comida caseira e ele não responde àquela proteína, teoricamente a gente poderia testar outra proteína. Então, eu, pelo menos, prefiro ir direto para a ração. Porque se a gente faz 45 dias da ração e ele não melhora, desencana. Não é alergia alimentar. Ele tem uma enteropatia que vai precisar de tratamento com imunossupressor. E tudo bem. Se 62% responde à dieta, 38% não responde. Vida que segue, tá? E aí você não fica perdendo tempo testando 30 dias cada comida caseira. Então, eu gosto bastante de ir para ração por causa disso. Você faz 45 dias, faz a ração, respondeu ótimo, mantém a ração hipoalergênica. Não respondeu, vai para o seu tratamento com o imunossupressor. Ou vai fazer a biópsia, se esse animal não tiver biópsia ainda, ou vai fazer o tratamento se ele já tiver biópsia, beleza? E aí aqui a gente tem os vários tipos de ração, ração para animais de grande porte, de pequeno, para gato, né? Gato também tem bastante enteropatia responsiva à dieta. Tem a com baixa caloria, que é bom para os animais que têm distúrbio de metabolismo de gordura. E tem a analergênica. Então, é legal também porque ela é mais hidrolisada ainda. Então, eu gosto bastante de usar ela. E a em lata, que eu gosto de falar para os tutores que eles ficam com dó porque não tem petisco, né? Então, eu falo para eles comprarem a latinha e dar de petisco para eles. Então, eles cortam em cubinhos e dão de petisco como se fosse petisco. Então, é bem legal porque a gente pode usar a latinha como petisco para eles. Tá, Ana, mas aí eu fiz a ração hipoalergênica e ela não funcionou. O cachorro continuou vomitando. A proprietária falou que não melhorou nada. Então, ele tem diarreia e vômito crônico. Nada nos exames de sangue. O COPR e o SNAP de giardia vieram negativos. O ultrassom deu ok. E ele não melhorou com a dieta hipoalergênica. E agora? Não esquece, só um parênteses, do bulldog francês, tá? Porque o bulldog francês tem a colite granulomatosa do bulldog francês. E ele é um grande parêntese, porque esse vai precisar ir para biópsia. A colite granulomatosa do bulldog francês é uma colite bacteriana, que é um tema para outra aula, que tem que tratar com antibiótico, e esse precisa de biópsia. É uma diarreia crônica também, e aí é outros 500, tá? Aí é um caso à parte. Bom, se a gente chegou até aqui e nada melhorou, esse cara tem enteropatia crônica inflamatória, talvez linfoplasmocítica ou a granulomatosa do grupo bulldog francês. Então, a gente vai realmente precisar tratar. A enteropatia crônica é uma enteropatia que causa diarreia, causa vômito, causa perda de peso, causa apatia. Se ficar muito grave, vai causar desidratação. A gente vai fechar esse diagnóstico só com biópsia. Tem que descartar neoplasias, então esse cara tem que ir para biópsia, tá? Não tem jeito. A biópsia vai me ajudar a ver o grau de inflamação, se já tem fibrose ou não, tá? E ela vai me ajudar a dar para aquele proprietário um prognóstico. Então, senhor, é isso, tá com tanto fibrose, é discreto, é moderado, é acentuado. Então, é necessário realmente a gente ter essa biópsia para poder fechar o diagnóstico e ter um grau maior de segurança para iniciar o tratamento desse paciente. E a última causa, sem ser a neoplasia, que não vem ao caso, né, que também já não seria minha área, e aí quando é neoplasia a gente vai encaminhar para o oncologista, seria a disbiose, né? Que ela vai entrar ali no meio do caminho entre a enteropatia crônica e, enfim, a diarreia e o vômito e esse paciente que fica ali no meio do caminho. A disbiose é uma alteração qualitativa, né, da microbiota intestinal. Então, não é que é excesso de bactéria, porque pode ser falta de bactéria também. E ela pode ser causada pela enteropatia crônica, pela inflamação do intestino, ou ela pode ser causa da inflamação do intestino.
Mas ela também pode ser consequência do uso de antibiótico, consequência de neoplasia, consequência de obesidade e de várias outras doenças que hoje em dia a gente tem descoberto cada vez mais, até atopia, giardia. Se vocês pesquisarem disbiose no PubMed, vocês vão ficar o dia inteiro se divertindo lá, porque o que mais tem hoje é trabalho de disbiose. Para a gente diagnosticar disbiose, a gente faz o índice ou painel de disbiose, dá para fazer folato e cobalamina, e a gente vai tratar ela com o tratamento da causa de base e o transplante fecal, tá? Então, a disbiose também é uma causa de enteropatia crônica, não se esqueçam. Então, acho que foi isso, pessoal. Então, a gente fez a nossa listinha aí. Nosso cocôzinho feliz tá alegre aí para mostrar para vocês que a gente seguiu o nosso passo a passo. Então, salvem, façam um print, tirem uma foto aí dessa lista para vocês não esquecerem de todos os diferenciais de enteropatia crônica, tá? Tem que seguir toda essa lista para vocês não acabarem esquecendo de nenhuma dessas causas e acabar indo direto para uma causa final, indo direto para uma biópsia ou indo direto para uma disbiose, que é o que eu tenho visto muito nesses últimos tempos. E, na verdade, era algo lá em cima. Imagina, uma giardia, uma isóspora aí. Não pode, né, gente? Então, muito obrigada por ficarem assistindo até o final. Agradeço. Passem o QR Code aí para seguir nossas redes sociais. E vejo vocês no próximo vídeo.